Rede Primavera há 9 anos e estou atualmente na coordenação da UTI de contingência e da hemodinâmica. E eu venho aqui primeiramente agradecer ao convite que Vivi me fez em nome do CEP, da instituição, para trazer para vocês um relato da minha experiência com relação à abertura da UTI contingência devido à necessidade de um plano contingencial para a Covid, né? Então, desde já agradeço a Vivi pelo convite. Inicialmente, eu trago para vocês um breve histórico, né, do surgimento da Covid. Como não é novidade, é algo que se fala muito publicamente nas mídias sociais, nas mídias e nas redes sociais, eu trago aqui brevemente, tá? Então, o primeiro caso, ele foi descoberto na China, em dezembro de 2019, e ele disseminou, se espalhou pelo mundo muito rapidamente, e isso levou a se tornar uma pandemia logo de cara pela Organização Mundial de Saúde, né? Mesmo com os países trabalhando junto à Organização Mundial de Saúde na tentativa de reduzir essa disseminação dessa pandemia, o primeiro caso ele é confirmado em fevereiro de 2020 já no Brasil, né, através de um paciente, um homem que veio de uma viagem da Itália. Então, logo, chega em Sergipe em março de 2020. Então, diversas discussões foram levantadas ao mundo, não só de levantamentos, como estudos e pesquisas com relação a essa nova pandemia. E na nossa instituição, no Hospital Primavera, também não foi diferente, né? Nós começamos a traçar metas para o combate, para o enfrentamento dessa pandemia, em meados de março. E aí vem a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e nos traz algumas ponderações importantes com relação a dados de quantitativos de leitos em situação no Brasil, né, em vigência. E uma das preocupações que eles trouxeram, né, seria justamente o tempo de permanência de paciente COVID no âmbito de unidade intensiva, né? Porque o tempo de permanência quase que dobrava, se comparado a pacientes comuns nas UTIs dos hospitais públicos, por exemplo. E aí veio os questionamentos e os levantamentos da necessidade de ampliação de leitos de UTI em todo o país. E aí vem nosso planejamento estratégico da empresa, né? Foram traçados 2 planos. O plano A seria a abertura de 9 leitos no centro cirúrgico, e o plano B seria a abertura de 8 leitos no serviço de endoscopia. Inicialmente, o plano A tinha uma viabilidade, o centro cirúrgico ele conseguia ser desmembrado, né, em duas partes, onde parte dele seria para os leitos de terapia intensiva e parte dele consistiria em permanecer em atendimento a paciente cirúrgico eletivo. Porém, as equipes médicas, né, os cirurgiões, trouxeram em discussão uma preocupação deles com relação ao serviço cirúrgico ser um ambiente limpo, né? E paciente COVID ser um paciente em isolamento. Devido a isso, em âmbito de diretoria, gerência, presidência, acabou se discutindo que o plano B, a primeiro modo, seria o plano de escolha. Então, meu serviço de endoscopia ele foi selecionado e escolhido para que fosse realmente a UTI de contingência, abrindo-se 8 leitos de terapia intensiva. Passada a escolha, viemos a descrever alguns planos de ação. Na verdade, nós tínhamos 2 necessidades. No início de maio, a gente traçou a mudança do serviço de endoscopia para dentro do centro cirúrgico,
porque também nós tínhamos uma determinação da SOBED, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia, onde indicava que procedimentos endoscópicos deveriam ser feitos em salas de pressão negativa, e o único que no momento nós teríamos para atender seria realmente o centro cirúrgico. Então, precisou-se fazer e traçar um plano de ação para a mudança do serviço para a endoscopia, da endoscopia para o centro cirúrgico, e aí veio a abertura da UTI de contingência. E aí eu trago para vocês, né, estrategicamente de gestão, um plano de ação que nós temos da empresa, onde eu tracei todas as necessidades que precisariam ser feitas dentro do serviço de endoscopia para adequação e abertura da unidade de terapia intensiva. Então, aqui nada mais é do que nos mostra, né, a necessidade de o que precisaria ser feito, quem executaria a ação, como ela iria ser realizada, quando previsto para iniciar todo o plano de ação, aonde ele seria realizado, o porquê, né? E o status, e todos os envolvidos, eles acompanhavam em tempo integral o desenvolvimento desse plano de ação. E aí me vem o grande desafio, primeiro, né, grande desafio, para a abertura dessa unidade, nova unidade, na instituição, que seria montar uma equipe multi para a abertura dessa nova unidade, né? E assim, uma equipe de enfermagem que não começava do zero, porém, eu tinha equipe de enfermagem vinda do centro cirúrgico, porque nesse momento o centro cirúrgico já havia reduzido bastante sua agenda, principalmente os eletivos, e aí parte da minha equipe da UTI contingência seria desses colaboradores do centro cirúrgico, que por um período ficaram integrados aos colaboradores da UTI para poder pegar todos os processos, protocolos e rotinas da unidade de terapia intensiva, né? E conseguir balancear com colaboradores que já vivenciavam a UTI, né? Já tinha a rotina. Então, a gente começou a fazer esse elo justamente para balancear essa equipe, né? Fora isso, havia uma necessidade de se organizar esse serviço de endoscopia para que a gente conseguisse realmente abrir uma UTI contingência. E aí, assim, eu trago para vocês quais foram basicamente as unidades que trabalharam envolvidas diretamente em todo o processo para que a UTI conseguisse sair daquele papel, daquele plano de ação, né? Então, a manutenção, ela vem com toda a parte estrutural, de reforma, de modificações, de estrutura, né? A engenharia traz os equipamentos, a manutenção preventiva, a alocação dos materiais que nós não tínhamos, a CME a disposição de materiais instrumentais para a abertura dessa unidade, a hotelaria com a disposição de camas, de mesas de refeição, a higienização com dispenseiros de álcool, com lixeiras adequadas para a unidade, o suprimento com a compra de equipamentos e materiais que seriam necessários para essa unidade ser aberta, e a TI com toda a sua infraestrutura e a necessidade de montagem de uma central de monitoramento, enfim. Vocês verem que quanto a gente demanda de outras áreas para que consigamos manter uma unidade em funcionamento. Além disso, nós precisamos também internamente definir alguns fluxos já existentes, porém que precisavam de certas adequações para a abertura também de mais uma unidade crítica, né? Então, foi necessário, eu tive várias reuniões e foi necessário realmente uma adequação junto à farmácia, com a dispensação e o atendimento a essa nova unidade, com a rouparia, com relação à liberação de enxovais e disposição de roupas privativas, a higienização com relação à contratação de mais funcionários para a gente ter as 24 horas de cobertura de higienização, a nutrição com relação
a toda a logística de refeição para paciente, de refeição para colaborador, a própria CME, que precisamos definir juntamente com a coordenação, fluxos de entrega e devolução de materiais utilizados na unidade, auditoria com relação aos prontuários, as contas parciais, as altas, enfim, né, toda a documentação que a gente precisava encaminhada à auditoria, a laboratório, com relação a todos os fluxos de atendimento, suprimentos, enfim, são muitas áreas que são envolvidas nos processos e durante todo esse processo a gente teve que fazer, em vários momentos, definições de novos fluxos internos. E aí, no dia 14 de maio, né, vem a abertura da nossa unidade de contingência. Nós recebemos nossa primeira admissão. Inicialmente, nós estávamos com 8 leitos operacionais, destes 3 isolamentos e 5 leitos abertos, né? E aí a gente parte para mais um segundo momento desafiador. Momento esse que foi realmente de definir rotinas necessárias naquele momento. Então, definir quais seriam as admissões que receberíamos nessa unidade, né? Quais pacientes atenderíamos na unidade de contingência. Então, no primeiro momento, seriam apenas pacientes confirmados COVID, então eram pacientes que eram regulados da UTI cirúrgica. Os leitos fechados, eles prioritariamente ficariam para pacientes em ventilação espontânea, para redução de aerosóis no ambiente, já que nós tínhamos os leitos abertos, e os leitos abertos para pacientes entubados, né, pacientes com circuito fechado, reduzindo minimamente a exposição dos nossos colaboradores, enfim, de todas as pessoas envolvidas na UTI de contingência. A definição também do uso de EPIs na unidade, né, como era uma unidade considerada completamente contaminada, a gente precisou realmente delimitar e definir esse fluxo desde sua abertura. Então, todos os colaboradores envolvidos dentro da retaguarda, eles se utilizavam de avental impermeável, óculos de proteção, máscara PFF2, face shield, e a gente realmente delimitava no intuito de reduzir o adoecimento, reduzir a exposição dessas pessoas à contaminação. E aí vem mudanças de rotinas e de condutas institucionais, que aí vem mais um desafio lançado, né? Então, houve a necessidade de uma adequação também para a equipe médica, com a realização de boletins médicos fonados. Isso não era uma realidade nossa, mas uma realidade que a pandemia trouxe, né, junto com ela, que a família, infelizmente, não pode estar a todo momento presente no âmbito hospitalar, e aí vem o desafio de você tentar mostrar à família que o ente querido dele está no leito de terapia intensiva, mas ele está sendo bem cuidado, que tudo que está no âmbito da nossa possibilidade está sendo feito da melhor forma possível, com a maior segurança possível, na tentativa de minimizar justamente essa ansiedade, essa angústia, aflição, a realização de videochamadas junto à psicologia da instituição, logicamente com aqueles pacientes que já estavam em condições para tal, e em alguns momentos também as reuniões familiares, né, que em momentos determinantes de condutas clínicas do paciente havia essa necessidade também de se chamar a família e se mostrar quais as condutas estavam sendo tomadas e como os pacientes reagiam a elas. Porém, o que a gente via, né, era o contínuo aumento de casos da Covid no nosso estado, que ele se tornou crescente e os nossos leitos para Covid, centralizados para Covid, já não suportavam mais a nossa demanda, a nossa porta de entrada, a nossa demanda interna, as necessidades externas. E aí veio-se um novo desafio para a UTI de contingência, onde em junho, no final de junho,
nós tivemos que traçar um novo plano de ação para a UTI contingência, sendo lançado novamente uma proposta de diretoria, né, devido ao diagnóstico situacional do Estado. E aí, lançamos a ampliação de mais 2 leitos operacionais. Então, a UTI de contingência, ela passaria a 10 leitos operacionais com mais pontos de hemodiálise. Pontos esses, justamente devido à necessidade também dos pacientes que traziam para a gente essa necessidade. E uma busca também de se fazer a melhor localização. Por quê? Porque naquele momento a gente já estava no nosso chegando à nossa capacidade máxima de ocupação de leitos da UTI, e a gente tinha uma preocupação com a segurança desse transporte desse paciente crítico, né? Então, a gente precisava também trabalhar em cima de uma boa localização, para que isso não impactasse diretamente nessas transferências desses pacientes e na condição clínica deles. Então, a gente traça novamente um novo plano de ação, onde a gente leva para um espaço físico maior, com a capacidade de aumentar mais 2 leitos. E, finalmente, no dia 30 de junho, a gente realiza a transferência da UTI de contingência para uma nova área, né? E, juntamente com essa transferência, com essa mudança, vem também a mudança do fluxo de recebimento desses pacientes na unidade. Então, a gente precisou rever os nossos fluxos. A gente viu que com a ampliação do setor, ele não precisava ser mais um setor totalmente contaminado, então a gente passou a receber pacientes também suspeitos, né, a partir desse momento. Houve também uma necessidade do aumento do quadro do colaborador para poder atender essa demanda. Lembrando que nesse momento também a gente tinha uma demanda de colaboradores que já estavam em afastamento por todo o hospital, então a gente tinha uma demanda também de coberturas diárias. Isso não é uma realidade somente do Hospital Primavera, mas isso é uma realidade do mundo, né? A gente sabe do adoecimento dos profissionais da saúde. E uma readequação de fluxos já estabelecidos anteriormente, porque, por exemplo, a farmácia ela precisou se readequar para atender a gente de uma forma eficiente. E eles precisaram adentrar ao centro cirúrgico para conseguir nos atender de uma forma mais rápida e mais efetiva. Então, nós tivemos que novamente fazer readequações no nosso processo e até mesmo a reorganização da nossa unidade, porque as coisas mudaram de lugar, a gente passou para um lugar maior, a gente precisou nos reorganizar, trazer, entender, trazer o entendimento da nossa equipe, né, que era uma necessidade de se mostrar uma melhor organização da unidade naquele momento, com ampliação de leitos. Então, foi realmente, assim, um grande desafio, né? Mesmo com tudo isso, a gente já consegue desenvolver ações na nossa unidade. Então, atualmente e mensalmente, nós acompanhamos indicadores táticos de qualidade, indicadores esses estratégicos para a empresa, onde são traçadas metas institucionais, né? E nós apresentamos, no caso, eu apresento mensalmente isso à diretoria e à presidência mesmo da instituição. Então, são indicadores assistenciais, são indicadores de produção, são indicadores que trazem para a gente como está a nossa assistência, como estamos atendendo esse paciente e essa necessidade, mesmo sendo uma unidade de contingência temporária, que, infelizmente, até o momento a gente também não tem prazo de, de fechamento, mas a gente tem todo o acompanhamento de como o setor ele está desempenhando o seu papel, tá? Fora isso, a gente fez um projeto piloto junto ao Núcleo de Educação Permanente da instituição, que foi uma vivência do NEP junto à equipe de enfermagem, né? Então, assim, o NEP ele entrou na unidade em busca de fazer uma análise realmente situacional, mas também de fazer ajustes nessa equipe, que é uma equipe mista, e que nesse momento a gente teve também que entrar com um plano contingencial de colaborador,
que foi a vinda também de uma cooperativa. Então, a gente precisou ajustar e tratar os nossos protocolos, os nossos processos, para que todos andassem alinhados com as rotinas institucionais, com os nossos processos, com a segurança e a qualidade na nossa assistência. E aí eu trago para vocês, só para vocês entenderem, né, que até a data de hoje nós tivemos na unidade 68 admissões, e onde aproximadamente 80% delas já receberam alta hospitalar. Então, mostra que nós estamos no caminho, nós temos, sim, muitas coisas a melhorar, são desafios diários que eu tenho, que toda a equipe que está participando da UTI de contingência tem, eram equipes que não trabalhavam juntas, são pessoas que vieram e acreditaram que vinham para um bem comum, né, de atender pessoas que naquele momento necessitavam muito da gente, e que diariamente são traçadas metas e desafios, e a gente está aí para mostrar que nós somos fortes, nós conseguimos atingir as nossas metas quando a gente tem um propósito comum, né? Um bem comum. E aí eu trago para vocês um pouquinho da nossa TI contingência, né? Aqui, na verdade, foi o nosso projeto inicial. Eu não tenho autorização de mostrar hoje, até porque a gente tem pacientes já acomodados, mas aqui era um leito de isolamento, aqui era um leito aberto, e nossa unidade de UTI contingência montada, né, para atender os nossos pacientes. Desde já agradeço a todos pela atenção, vou abrir aqui a perguntas e também convido a todos para a nossa próxima apresentação com minha colega e minha dupla atualmente, né, que é Miriam Geisa, coordenadora também da UTI, que ela traz a atuação da terapia intensiva no cuidar e acolher nesse momento de pandemia, né? Então, convido a todos na próxima terça para a apresentação de Miriam, tá?